Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Riz por aqui pra gente resolver juntos a questão 22 do vestibular 2018 do Einstein. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, que eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! Um objeto real que tem 10 centímetros de altura é posicionado a 30 centímetros do centro óptico de uma lente biconvexa, perpendicularmente ao seu eixo principal. A imagem conjugada, a imagem gerada por essa lente, tem 2,5 centímetros de altura. Para produzirmos uma imagem desse mesmo objeto com as mesmas características, utilizando agora um espelho esférico cujo raio de curvatura vale 20 centímetros, a que distância do vértice, ou seja, a que distância do espelho, em centímetros, o objeto deverá ser posicionado? Essa é a pergunta do exercício. Nós temos um objeto na frente de uma lente, gerando um tipo de imagem. E nós queremos obter esse mesmo tipo de imagem usando agora um espelho. Para que isso seja possível, qual deve ser a posição do objeto em relação ao espelho? Vem, vamos construir a nossa linha de raciocínio para depois começar a escrever a resolução? Nós queremos que a imagem gerada pela lente seja do mesmo jeito que a imagem gerada pelo espelho, ok? Se nós queremos essa semelhança, na verdade, essa igualdade entre as imagens, concorda que o aumento linear transversal para a lente vai ter que ser o mesmo aumento linear transversal para o espelho? Porque o aumento ele é composto por um sinal e um número. O sinal diz respeito ao tipo de imagem e o número traz a relação entre os tamanhos. Se os dois aumentos forem iguais, significa que as imagens têm a mesma natureza, a mesma orientação e o mesmo tamanho em relação ao objeto. Então basta a gente assegurar que o aumento provocado pela lente vai ser igual ao aumento provocado pelo espelho e a gente resolveu o exercício. Perfeito? Bom, temos duas situações, a lente e o espelho. A gente começa pela lente, calcula o aumento, leva para o espelho e descobre qual vai ser a posição do objeto até o espelho. Fechado? Quais são as informações que a gente tem aí para a nossa primeira parte do problema, a parte que envolve a lente? Primeiro que o objeto tem 10 centímetros de altura. Isso lá no mundo das coordenadas gaussianas é a coordenada O, o tamanho do objeto. E assim como a coordenada P, a gente coloca sinal de mais para essa coordenada e segue a nossa vida. Então aqui, ó, o tamanho do objeto, representado por O, vai ser de mais 10 centímetros. A gente coloca positivo porque a gente considera que o objeto está apontando a favor ali do nosso sistema de coordenadas. Ah, mas e se ele não tivesse? A gente vira o sistema de coordenadas e faz ficar a favor. Por isso que é sempre positivo o nosso O. O que mais a gente tem de informação? A gente tem informação sobre o tamanho da imagem. A imagem ela tem 2,5 centímetros. Só que a gente não sabe se a imagem é uma imagem real invertida menor ou virtual direita e menor. Não tem indícios no enunciado para a gente cravar o tipo de imagem. Ah, esse mais o exercício falou que é uma lente biconvexa. E se a lente é biconvexa, para aí. Você não pode falar só a partir da informação que a lente é biconvexa se ela é convergente ou divergente. Sabe por quê? Porque para analisar o comportamento de uma lente, a gente precisa, além da geometria dela, a gente também precisa da relação entre o material da lente e o meio que a envolve. O nosso exercício é um exercício de uma lente biconvexa. É uma lente de bordas finas. Uma lente de bordas finas vai ser convergente quando a lente é mais refringente que o meio. E uma lente de bordas finas pode ser divergente se ela é menos refringente que o meio. O exercício não falou nada sobre isso. Nós temos um problema na questão. A questão queria que você assumisse o caso mais comum. No nosso dia a dia, a maioria das lentes não são feitas de vidro e estão envolvidas por ar. Então a gente estaria nessa casinha da tabela. Uma lente biconvexa é uma lente de bordas finas, vidro é mais refringente que o ar. Então o exercício esperava que você deduzisse que essa lente biconvexa vai atuar como uma lente convergente. Risse, mas eu podia ter assumido que era uma lente divergente? Podia. Só que se você fizesse com uma lente divergente, o exercício ia por um outro caminho e não teria alternativa correta. Seria uma forma de você perceber que, opa, tem alguma coisa estranha, mas eu concordo com você.
o exercício podia ter sido mais explícito nessa informação. Beleza? Bom, eu vou fazer dos dois jeitos, tá? Eu vou fazer com a lente convergente e eu te mostro o que aconteceria se fosse a lente divergente. Sabendo agora que é uma lente convergente, a gente consegue determinar o sinal que vai vir aqui. Sabe por quê? Porque se a lente é convergente e a imagem é menor que o objeto, só existe uma opção. Vem comigo? Olha o material extra que eu separei para você. Esse material está disponível na descrição do vídeo, tá? É uma grande revisão da aula de artes de lentes esféricas. Do lado da esquerda, os raios notáveis, aquelas ferramentas que a gente usa para fazer os desenhos. E do lado da direita, as imagens conjugadas pela lente convergente, e são 5, dependendo da posição do objeto até a lente. E para a lente divergente, a imagem conjugada, que só tem uma, sempre virtual, direita e menor. Bom, no nosso exercício, nessa primeira versão, é uma lente convergente, né? Vamos procurar quando que a imagem é menor? Maior, imprópria, formada no infinito, maior, mesmo tamanho que o objeto, tá aqui. A lente convergente, quando gera uma imagem menor, tem que ser, nesse caso, objeto antes do anteprincipal. E a imagem vai ser real, invertida e menor. Volta para a resolução. Se ela é real e invertida, a imagem está de ponta cabeça. A imagem aponta para baixo. O meu I é negativo. Se eu tenho O e eu tenho I, a gente consegue calcular o aumento, né? O aumento é, por definição, I dividido por O. O aumento para a lente vai ser igual a, vamos chamar de AL, aumento da lente. O aumento da lente vai ser o I, que vale menos 2,5, sobre O, que vale 10. Bom, essa conta vai dar menos 1/4, vai dar menos 0,25, né? O aumento provocado pela lente, deixa eu colocar em azulzinho aqui, vai ser de menos 1/4. Ok? Agora que a gente achou o aumento provocado pela lente, ele vai ser o mesmo do espelho. A gente vai para a parte 2 do nosso problema. E aí entra um segundo material complementar que eu também disponibilizei para você. Lembra que o espelho tem que gerar uma imagem com as mesmas características que a lente? A nossa lente está gerando uma imagem real, invertida e menor. Qual é o espelho capaz de gerar esse tipo de imagem? Olha só, do lado da esquerda os raios notáveis para os espelhos esféricos e do lado da direita as imagens geradas por eles. Para o espelho convexo, aquele espelho que a gente usa para aumentar campo visual, a imagem é sempre virtual, direita e menor. Um espelho convexo não serve para a gente nesse exercício, porque nós estamos buscando um espelho que consiga criar uma imagem real, invertida e menor. Bom, para gerar uma imagem real, invertida e menor, a gente vai precisar de um espelho côncavo, com um objeto posicionado antes do centro de curvatura do espelho. E aí a imagem vai ser real, invertida e menor. Então, na hora da gente voltar para a resolução, a gente volta já sabendo que o espelho é um espelho côncavo. Vem, vamos seguir aqui para a nossa parte 2, o nosso segundo round. Nós estamos trabalhando aqui com espelho côncavo. E o exercício disse qual é o raio de curvatura desse espelho. O raio de curvatura desse espelho é 20 centímetros. Se o raio de curvatura é 20 centímetros, a distância focal ela é metade do raio de curvatura. Metade de 20, 10 centímetros. Essa é a distância focal do nosso espelho. E no mundo do Gauss, distância focal tem sinal. Como o espelho é côncavo, a distância focal é maior que zero, ela é positiva, porque a gente está trabalhando com espelho côncavo. Se fosse um espelho convexo, a distância focal seria negativa. Nós temos a distância focal, e a gente sabe que o aumento provocado pelo espelho vai ter que ser o mesmo aumento provocado pela lente, menos 1/4, para garantir que a imagem tenha a mesma natureza, a mesma orientação e mesmo tamanho. Temos o aumento e temos a distância focal. A gente vai atrás da posição do objeto até o espelho. A gente está atrás do P. Sabe que equação a gente vai usar? Essa aqui, ó. O aumento gerado pelo espelho vai ser a distância focal sobre a distância focal menos a distância do objeto até o espelho. Agora é substituir os valores. O nosso aumento vale menos 1/4, a distância focal vale 10 e P é a resposta do exercício.
a distância do objeto até o espelho. Multiplica em cruz, vai ficar 4 vezes 10, 40. E o menos 1, ele multiplica todo mundo, tá? Você vai ter que fazer uma distributiva aqui. 40 é igual a menos 10 mais P. O menos 10 vai para o outro lado somando, e a gente acabou de encontrar que o objeto deve estar posicionado a 50 centímetros de distância desse espelho côncavo. A nossa alternativa correta é a letra C. Mas lembra que eu falei para você que você tinha todo o direito de pensar que podia ser uma lente divergente, uma vez que não foram especificados o material da lente e o meio que envolve a lente? Eu vou resolver o exercício, agora pensando que a lente é uma lente divergente, só para a gente poder brincar um pouquinho e ver o que acontece com a resposta. Bora lá? Se fosse uma lente divergente, então a gente está pensando aí numa lente biconvexa, só que ela é menos refringente que o meio. Poderia acontecer? Poderia. Nosso objeto tem 10 centímetros de altura, o O continua sendo mais 10, só que vai mudar o sinal do I. Sabe por quê? Porque lente divergente só gera um tipo de imagem. A imagem da lente divergente é sempre virtual, direita e menor. Então, essa imagem menorzinha vai ser uma imagem virtual e direita. Se ela é direita, ela está apontando para cima junto com o objeto, a nossa coordenada aí tem sinal positivo. E é aqui que a coisa muda na resolução. Lembra que antes era negativo? Bom, vamos calcular aqui o aumento da lente. O aumento da lente vai ser I dividido por O. O aumento vai ser igual a 2,5 dividido por 10. Vai dar um aumento positivo de 1/4. E mudou o sinal do aumento porque mudou o tipo da imagem. Lembra que o sinal do aumento está relacionado com o tipo da imagem. Aqui a gente tem um aumento positivo de mais 1/4. Quais são as características da imagem nessa situação? Uma imagem virtual, direita e menor. Queremos obter esse mesmo tipo de imagem usando um espelho. Tem como ser um espelho côncavo? Espelho côncavo não gera imagem virtual direita e menor. Quem gera imagem virtual direita e menor é ele, o espelho convexo. Então, por conta daquele sinal, mudou o tipo de espelho a ser utilizado. Agora a gente vai ter nas nossas mãos um espelho convexo para gerar uma imagem com as mesmas características. Bora! Se o espelho é convexo e nós temos o raio de curvatura, a gente tem a distância focal. Distância focal essa que vai ser negativa, né? Porque para espelho convexo, Gauss definiu que a distância focal é menor que zero. Aqui a distância focal é metade do raio de curvatura, 10. Só que como o espelho é convexo, essa distância focal ela é negativa, ela é menor do que zero. Perfeito? Vou até colocar a legenda para a gente aqui. Bom, o aumento gerado pelo espelho tem que ser igual ao aumento da lente para preservar as características da imagem. Positivo igual a 1/4. Nós estamos atrás da posição do objeto em relação ao espelho. Então, o aumento do espelho é igual à distância focal sobre a distância focal menos a distância do objeto até o espelho. Mais 1/4 é igual a menos 10 sobre menos 10 menos P. Multiplica em cruz, menos 40, e 1 multiplicando qualquer coisa é a mesma coisa que não fazer nada. Menos 10 menos P. O P eu jogo para cá e o 40 eu jogo para o outro lado. A gente acabou de descobrir que se fosse uma lente divergente, nós teríamos que colocar o objeto em relação ao espelho a uma distância de 30 centímetros do espelho. E aí, olhando para as alternativas, não tem, o que invalidaria esse raciocínio. Mas se tivesse um 30, a questão seria obrigada a aceitar tanto 30 quanto 50 como alternativas corretas. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!